E aí, beleza? Fazendo esse vídeo aqui para falar sobre a minha experiência com leitura e como é que eu entrei nesse mundo, como você pode entrar nesse mundo, como ele pode te favorecer. Primeiro quero falar como uma pessoa pode entrar nele, sendo uma influência desde cedo, quando você é pequeno, que no caso vai ser meu exemplo, ou às vezes você entrou nele depois que viu um filme, sabe? Você viu os filmes da franquia Harry Potter e quer ver os livros, quer ver a diferença entre os filmes, e você percebe que tem muita coisa melhor. Você assistiu um anime, você assistiu, citar exemplos aqui como Vinland Saga, que é um anime que não acabou ainda, mas o mangá dele já terminou. E aí você conhece outras indicações também. Já porque é um seinen, você viu Vinland Saga, quer experimentar Vagabond. Aí você vai indo. O meu caso, eu comecei a ver bem mais cedo, quando eu era pequeno. O meu pai, desde pequeno, meu pai já conhecia HQs, ele tinha HQs da Marvel quando eu era pequeno, Marvel, DC, também tinha algumas do Tio Patinhas, Turma da Mônica e por aí vai. Quando eu era pequeno, ele tinha uma assinatura, eu não sei o nome da assinatura, eu não sei se existe ainda, mas via todo mês revistas da Turma da Mônica, algumas da Disney também. Disney, eu digo Tio Patinhas, Pato Donald, Mickey, e assim, era muito legal, eu gostava bastante. E meu pai também tinha algumas vezes que ele comprava HQs tipo da Marvel, sabe? Da Marvel dos anos 2000, e por aí vai. Eu fui vendo essas HQs até os 10 anos, se não me engano. E na adolescência, a gente começava a viajar mais. E aí eu fui conhecendo as bancas. Por exemplo, aqui em Mato Grosso tinha uma banca em Sinop com várias HQs. E a partir de lá eu conheci não só HQs, mas mangás também. Tinha comprado uma do Homem-Aranha, meu pai tinha pegado uma do Conan e por aí vai. Livros, eu tive esse contato bem mais pro PDF, porque eu não tinha condições. E se eu fosse comprar, eu teria juntado dinheiro, sabe? Eu li toda a franquia Harry Potter pro PDF. Então, às vezes, se você não tem condição de comprar um livro, que às vezes pode ser caro para você, você tem essa opção de ver em PDF. Ou na sua cidade pode ter uma biblioteca municipal. Você vai lá, você faz o registro e normalmente deve ter vários livros à escolha. Aqui onde moro, pelo menos, é assim. E por aí vai. Eu comecei a ver livros assim no ensino médio. E literatura brasileira por recomendação de um professor de português. Então, você pode começar a ver a partir de um filme, de um anime que você viu. Não importa se você vai ver um livro baseado no filme, se é um mangá ou HQ, sendo leitura já te ajuda bastante. E tendo esse hábito e aumentando ele, te ajuda muito. Te ajuda na escola, em objetivos acadêmicos, a pensar melhor. E você vai falar bastante, vai ter um vocabulário maior e vai aumentar. Ter esse hábito de ler, você vai ter várias experiências com livros diferentes, histórias diferentes. Então você pode ter mais empatia. Como assim empatia? Empatia, digo na minha visão, eu tive isso vendo diferentes histórias, como o Harry Potter. O Harry Potter, ele, quando criança, ele sofreu muito.
Ele morava embaixo da escada, sabe? E tinha problemas com os tios dele. Ele sofreu bastante no começo. Naruto também. Quem viu o mangá de Naruto, que a maioria conhece a história dele. Que ele queria crescer e virar o prefeito, né? Barra Hokage, né? E no caminho sofreu muito. E você vê a diferença, cara. Você vê a diferença nessas obras de qual personagem é mais ferrado. Eu já citei Harry Potter, citei o Naruto, mas também tem Vinland Saga, História de Redenção, como Vinland Saga, Vagabond. Personagens que fizeram muita besteira na vida deles e eles querem melhorar isso, sabe? Eles querem melhorar esse lado da vida deles porque amadureceram. Então você conhece personagens assim, você vê a história deles e você passa a querer o bem dos personagens, sabe? Você começa a se importar com o teu personagem preferido. E querendo ou não, uma hora isso você passa a fazer isso na vida real também. Você passa a se importar mais com quem está ao seu lado. Isso é muito bom. Vocabulário. Vocabulário, você pode evitar mais de falar como um adolescente padrão, sabe? Eu não sei vocês, mas onde eu moro mesmo, se você for falar com os adolescentes de ensino médio, público, até particular, na verdade, se chegar a interagir, você vai escutar muito eles falando tipo, ah, cara, pois é, tipo, eu não sei, tipo, a cada 3 palavras tem um tipo, sabe, seguido. E isso é muito padronizado. E pra quem usa rede social, eu tenho diminuído bastante o uso. Mas você vê as gírias como based, based, também tem aquela do sobrou nada pro beta. E o pessoal começa a usar isso na vida real também. E passa a ficar feio. Passa a ficar feio porque são. Isso funciona mais na internet do que na vida real. E o nosso português é uma língua muito vasta. E cada vez mais você vê. Você vê menos pessoas valorizando ela, sabe? Não que seja todo mundo, mas. O pessoal às vezes acaba sendo muito vira-lata nesse sentido. E usando muito mais expressões vindo de fora do que a do nosso país. Além da empatia do vocabulário, teria vantagem acadêmica. Vantagem acadêmica, por quê? Porque a partir do momento que você vê mais, você. Não sei, se tá vendo o final da pessoa, se tá vendo The Witcher, uma HQ, tanto faz. Você tá vendo um livro, você passa mais tempo concentrado em uma coisa só. É diferente de você estar no PC e você tá escutando música e ao mesmo tempo você tá no Facebook. Ou você foi fazer caminhada e você escuta a música quando faz caminhada. Você não consegue fazer uma coisa de cada vez. Tá tudo cada vez mais dinâmico. Às vezes você fala com mais de uma pessoa ao mesmo tempo no WhatsApp. Você não consegue esperar 3 minutos uma pessoa responder e você já começa a ficar ansioso. E essa ansiedade que tem de cada vez mais de você querer o resultado de alguma coisa, de você não conseguir esperar, isso vai te atrapalhar, querendo ou não. E você vendo e trabalhando sua concentração por mais tempo, isso te ajuda muito na escola, na faculdade e em estudos individuais. Estudos individuais, eu digo concursos. Ou às vezes você quer melhorar em matemática e você estuda em casa.
O lance é que o individual é você por você mesmo. E muita gente está acostumada apenas a ir para a escola e assistir aula, né? O que diminui bastante tempo que você teria estudando por conta. Mas a partir do momento que você quer prestar um concurso, estudar por conta, você percebe que, cara, eu tenho que me concentrar. Tem gente que não consegue, tem gente que enrola muito, tem gente que não consegue se concentrar. Então, a parte da concentração também ajuda bastante nisso. E continuando, o que mais eu posso citar? Reduzir estresse. Você está vendo um mangá, por exemplo, Yotsuba. Você está vendo um livro mais leve. Você está vendo uma história que tem bem mais comédia. Sabe? Você acaba se sentindo melhor. Você previne Alzheimer. Você tem um pensamento crítico. Pensamento crítico. Isso é muito importante hoje em dia. Hoje em dia é muito normal. É muito normal você ver pessoas. Todo mundo quer ser crítico. E quando na verdade a pessoa não consumiu aquela coisa. Já vi muita gente falando de um filme sem ter assistido um filme. Falando de um game sem ter jogado um jogo. Isso também é bem normal hoje em dia. Você, você pode assistir alguém zerando o jogo no YouTube, mas você não teve a experiência. E pode ser a mesma coisa com o livro. Então, o livro pode te fornecer isso também. Ter sua própria experiência, diminuir preconceito com aquilo e ter uma opinião. Além do mais, melhorar sua fala, que seria você ler em voz alta. Experimenta fazer isso com poesia, com Fernando Pessoa. E por último, desenvolvimento. Desenvolvimento, eu posso citar autores como Paulo Coelho, Fernando Pessoa, livros de autoajuda, nem tanto. E na parada de autoconhecimento, você pode ver também mangás como Vagabond, Vinland Saga, de Slam Dunk, que é baseado em basquete. Dois são do mesmo autor. E a partir do momento que você lê mais, você fica mais interessado, você fica com a mente mais aberta, o que seria para mim a melhor parte. Você ter a mente mais aberta. Você tá consumindo algum conteúdo, algum game, um filme, e você começa a dividir que tem partes ruins e partes boas. Aí você, pô, esse filme aqui é muito ruim, mas ele é bom nisso. Aí você começa a perceber aquilo e, mesmo sendo um filme que não é tão bom assim, você pode gostar. Às vezes é um filme que geral odeia, mas você gosta. E isso é bom, que mostra que você é uma pessoa exclusiva, que você tem um conteúdo, sabe? Isso é uma das últimas coisas que eu queria comentar com vocês, além da criatividade e todo o resto que eu falei aqui. Até porque quando você começa a ler, teu cérebro fica mais ativo. Isso é ótimo. Esse é um livro, quer dizer, esse aqui é um vídeo que eu tava enrolando bastante para fazer. Então eu só peguei o celular, deixei na frente da mesa e pá, comecei a fazer. Eu agradeço quem acompanhou até aqui e eu espero que ajude as pessoas que estejam pesquisando sobre benefícios da leitura. Hoje em dia, muitas pessoas não fazem algo por conta própria. Tem que ter uma pesquisa, né? Se tem um benefício, melhor ainda. Porque se não tem um benefício, às vezes você nem faz. Mas é isso. Obrigado e falou.